O único problema da empatia é que, na empatia, a ideia da empatia é que você sente as emoções do outro. Uma pessoa muito empática, ela sofre junto, né? E nem sempre isso é interessante. Você precisa se identificar com a pessoa, mas você não precisa sofrer junto. Imagina o terapeuta que é muito empático. A pessoa chega lá com um problema, ela chora junto, acabou a sessão. Os dois estão chorando junto. Talvez a empatia seja interessante entre dois amigos que choram juntos, né? Mas talvez um terapeuta, um coach com uma pessoa, um cliente, ter muita empatia e sofrer junto, talvez ele vai perder o controle emocional, ele vai perder o controle das emoções, ele não vai poder ajudar. Né? Pensa, por exemplo, vocês já discutiram na vida antes? Já devem ter discutido com alguém na vida antes. E quando vocês discutiu, a discussão acabou e você estava voltando, sei lá, para sua casa. E no trajeto voltando para sua casa, começou a aparecer um monte de ideia do que você poderia ter falado. Nossa, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. Por que eu não me lembrei de ter falado aquilo? Mas o que aconteceu ali? Quando você estava no pico da sua emoção, quando você estava bravo, triste, raivoso, o que aconteceu? Seu lobo frontal apaga. Você não tem raciocínio lógico, seu raciocínio lógico vai para o espaço. Então você começa o quê? A reagir instintivamente. E ao invés de você ter raciocínio lógico e criativo para pensar e raciocinar e pegar ideias novas, você fecha aquele processo. E aí, uma vez que você fechou aquele processo, tchau, né? Você perdeu a discussão. E aí, uma vez que você volta para sua casa, o que acontece? Você relaxa. Você já está no trânsito, voltando para casa, relaxou, lobo frontal volta a funcionar, né? Ele volta a ter sangue na região, ele começa a raciocinar de novo e começa a ter o quê? Ideias. E aí um monte de ideia surge. Puxa, eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. Quando ele me disse isso, eu tinha um contra-exemplo legal. Por que eu não pensei naquele momento? Porque emocionalmente eu estava abalado. Emocionalmente eu estava transtornado, com raiva, triste, enfim. Então, muitas vezes, a pessoa que é muito empática, ela pode ser uma excelente amiga, um excelente amigo, mas na hora de conseguir ajudar o outro, tá abalado emocionalmente junto, vai ter que ter um terceiro ajudando, né? Vai ter que ter alguém de fora ajudando ela. Fala, Estela. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão de desinstalar o ranço. Porque, para mim, peguei sei lá, eu preciso fazer um trabalho de pesquisa onde eu estou enxergando que tem bons pontos nos profissionais que são da mesma área que eu, só que eu não consigo, eu entro no vídeo dessas pessoas, eu não consigo ficar 5 minutos, 2 minutos que seja, porque eu já começo a identificar um monte de coisa errada ali, tipo... E aí o ranço toma conta, o emocional toma conta e eu não consigo ficar. Me dá dor de cabeça, começa a me dar vertigem, me dá tudo. Eu não consigo ficar e o eu saio. conteúdo que ele passa é bom, pelo menos? Vale a pena? Então, um monte de gente diz que sim, as visualizações dizem que sim. Só que quando eu entro nessas situações, até para ver, putz, eu queria ver o que essa pessoa, como essa pessoa chama atenção. Eu queria olhar e ter um olhar sem o emocional envolvido ali, né? Uma vez que eu me envolvo emocionalmente, muito emocionalmente com o meu trabalho. Então, eu já entro assim, putz, o certo a fazer é isso aqui. Ou vamos ver o que essa pessoa, o que ela tem para chamar a atenção. Quando eu entro lá, eu já começo a ver a pessoa falando groselha, passando receita que não pode passar, sabe? Umas coisas assim. Eu já falo, meu Deus, e aí eu já saio. Eu não consigo ficar ali para analisar. O foco da atenção que você está dando é para aquilo que está errado e não aquilo que talvez ele esteja fazendo bem. É o foco que está diferente, né? Então, o foco está diferente. Então, onde que você está focando? O que você está prestando atenção? Você está prestando atenção naquilo que ele está errando e não aquilo que pergunta que você está fazendo para você enquanto você está vendo ele. Você está perguntando para si mesmo o que ele está fazendo de errado? Ou você está perguntando para si mesmo o que ele está ensinando, o que ele está fazendo que eu posso usar também? Entendi. Então, uma vez que você... Sabe que você já foi num ambiente que está com muito barulho? Sei lá, uma festa, um evento social, e o ambiente tinha muito barulho. Sim. E você estava se comunicando com alguém nesse ambiente, e a partir do momento que o seu foco de atenção era só essa pessoa, parece que fica tudo em silêncio, e você consegue ouvir claramente só a voz dessa pessoa. É a competência de foco de atenção. Ou melhor, o som não deixou de existir, só que seu foco de atenção está tanto
no tom de voz dessa pessoa e no que essa pessoa está te dizendo, que seu cérebro meio que cancela todas as outras informações à sua volta. E você consegue ter uma conversa, inclusive muito profunda, mesmo no ambiente onde tem muito barulho. É a mesma coisa. Onde é que você está focando a sua atenção? Em tudo aquilo que ele está te passando, que você vai poder usar, e quando ele fala alguma coisa que é errada ou é irrelevante, é como se ele não tivesse dito nada. Entendi. E uma vez que você treina isso, fica cada vez mais fácil. Que é a história do não mate o mensageiro. Sim, sim. Não mata o mensageiro. A gente tem essa tendência de trazer muita emoção para as coisas. Nosso vocabulário faz isso automaticamente. O italiano também. Você tem muita palavra emocionante, tem muita palavra para descrever emoção. Então, o que acaba acontecendo é que o foco acaba sendo muito esse. Tanto é que tem muita gente que contrata pessoas não pela competência, mas porque aquela pessoa era o quê? Agradável. Porque aquela pessoa é minha amiga. Tanto é que o maior erro de uma empresa é contratar pessoas que você conhece e não pessoas que você confia. As pessoas confundem competência com confiança. Então, eu contrato a minha família inteira, mas quem da minha família é competente o suficiente para estar trabalhando na minha empresa? Sim. Então, e da mesma maneira, puxa, eu não gosto dele. E é uma pessoa que muitas vezes tem um monte de informação legal. É uma pessoa que tem, sei lá, chefe. Tem muito chefe que é chato, é bravo, mas é um puta de um cara competente na tarefa que ele faz. É um CEO absurdamente incrível. Só que ele é o quê? Um cara chato, muitas vezes é um cara que fala o que não devia, muitas vezes ele é arrogante. E aí você deixa de enxergar todo a nível de competência que ele tem e você só está enxergando muitas vezes o quê? Ele fala bobeira, ele faz piada que eu não gosto, ele, sei lá, é machista. E você deixa de enxergar o quê? O nível de competência que é onde você tem que prestar atenção. É aqui que você vai aprender com ele. Então, é a mesma coisa. É perceber o que ele pode te agregar. Muita gente vai falar que, poxa, mas isso é sangue de barata. Né? Você tem sangue de barata, e não é. É nível de percepção. É onde você está focando a sua atenção. Muito aí obrigada. você consegue o quê? Prestar atenção muito mais naquilo que realmente é relevante para você. Você vê que grandes empresas, por que o dono da empresa não demite o diretor chato? Porque o diretor chato é competente, traz milhões de reais para a empresa. Por mais que ele fale umas bobeiras ali. E a maioria das pessoas estão se envolvendo em relacionamentos lá dentro e acho que estão garantidas, sendo que, na verdade, aqui, às vezes nem tem relacionamento com todo mundo, é a que traz o resultado, que é o dinheiro. Exatamente. Tá. Por exemplo, o Richard mesmo, ele tem muito esse caso, porque ele é muito bravo. O Richard, pessoalmente, ele é muito, não é bravo, mas ele é muito proativo. Então, ele comanda muitas pessoas. Ele diz muito o que elas têm que fazer, o que elas têm que pensar. Óbvio que ele tem uma puta experiência, então óbvio que ele sabe o que ele está dizendo. Só que o jeito que ele faz, muitas vezes faz a pessoa nunca mais querer voltar. Ele me arrumou, mas eu não quero mais voltar nele. Ele me arrumou, ele me consertou, resolveu meu problema, mas eu não volto mais nele pelo processo que ele fez. O jeito que ele fez. O processo resolveu. Mas a pessoa fica, nossa, como assim ele falou esse tipo de coisa? Entendi. Mas resolveu. Então, muitas vezes, esse jeito de prestar atenção, é o foco de atenção. Um truque legal, Estela, acaba de me lembrar, é o seguinte, quando você estiver vendo essa pessoa, não sei se é no online, enfim, vendo a aula dele, imagina um vidro entre você e ele. Um vidro grosso. Imagina um vidro de espessura grossa, tipo um vidro blindado. E toda vez que você tiver... mesmo, né? Exatamente. Imagina um vidro na sua frente e você está prestando atenção no que ele está dizendo com esse vidro entre vocês dois. Tá. E vê o que acontece. Tá bom. Vê o que acontece. Obrigada. Imagina, Estela.